Bom dia, eu e meu grupo, que é Maiane, Milena e Giovana, vamos falar sobre o tema poema e nos baseamos na página 175 do livro do português. Vamos primeiro explicar o que é um poema e em seguida ditar um poema do poeta Ferreira Goulart. Poema é um texto literário escrito em versos. Assim, estruturalmente, ele se opõe à prosa, já que ele não admite versos. As linhas de um poema são chamadas de versos. O conjunto desses versos chama-se estrofe e os versos podem rimar ou não. A rima é um recurso que usa escrevendo palavras com o mesmo som no final da estrofe, ou às vezes durante o verso. E agora eu vou ditar o poema do poeta Ferreira Goulart. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão, nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens e a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. O título e a ironia intensifica-se que se o poema está fechado é porque está insensível, indiferente à vida e às suas necessidades, ao homem. Aí vem a expressão que dá o título ao poema: não há vagas. Expressão típica do mundo do emprego, das relações patrão e empregado, indica falta de oportunidade. Eu vou falar um pouco sobre a vida de Ferreira Goulart, que foi um poeta. Ele nasceu em São Luís do Maranhão, dia 10 de setembro de 1930. Seu primeiro livro foi publicado em 1949. Quando ele era jovem, aos 18 anos, ele passou a frequentar os bares da Praça João Lisboa e o Grêmio Líder Recreativo, onde aos domingos havia leitura de poemas. Ele interessou muito pela poesia moderna, cujos principais autores do período eram Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, poetas que lia com entusiasmo. No início, ele foi escandalizado com a estética moderna e procurou estudar medicina. Pouco tempo depois, aderiu a ela. Em 1964, ele foi preso e exilado. Ele passou por Moscou, Santiago, Lima e Buenos Aires. Só retornou ao Brasil em 1977. Durante o exílio na Argentina, ele escreveu sua Magnum Opus, que foi o Poema Sujo, que era um longo poema com quase 100 páginas, que foi traduzido em 25 países. Ele falou assim: sentia-me dentro de um cerco que se fechava. Decidi então escrever um poema que fosse o meu testemunho final, antes que me calassem para sempre. Foi o que ele escreveu. Eu vou falar sobre algumas obras de Goulart, que ele foi dono de uma vasta obra literária. Escreveu poemas, contos, crônicas, ensaios, memórias, biografias, dramaturgia, críticas e ainda fez traduções. Suas principais obras são Um Pouco Acima do Chão, 1949, A Luta Corporal, 1954, Poemas, que foi em 1958, Teoria do Não Objeto, 1959, João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer, 1962, Cultura Posta em Questão, 1964, Dentro da Noite Veloz, 1975, Poema Sujo, 1976, Uma Luz no Chão, 1978, e Na Vertigem do Dia, 1980, Sobre a Arte, 1984. Tem muitos mais, só que eu só vou falar alguns para não ficar uma coisa muito longa.
Vou fazer uma breve análise sobre o poema Não Há Vagas, de Ferreira Goulart. Vemos que não é um poema feito de rimas, porém é um longo poema, que fala sobre as coisas que não cabem no poema, que no final dá para perceber que ele fala aqui. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede e nem cheira. Vemos que é um poema neutro que fala sobre as críticas de um valor do salário do funcionário público, o valor de, por exemplo, feijão, arroz e entre outros. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Vemos que, ele ironiza o fato do poema não ter vagas, sendo que são palavras e não coisas.